Vamos falar de um assunto que interessa a todos nós. Discussão está movimentando a Câmara de Vereadores e agora a sociedade inteira. A história do Vale Alimentação, que querem para os membros do Poder Legislativo um aumento, criação de novos cargos comissionados e aumento de verbas. Alexandre Mendonça Tapar, desse debate, vai trazer detalhes agora. É mais uma panela de pressão para administrar, Alexandre? Exatamente, Polito, até porque a gente vai passar algumas informações para que a população também entenda, né, o que está acontecendo, quais são os valores aí que estão em jogo, para que as pessoas que estão em casa também possam avaliar e chegar à sua própria conclusão. Será que é preciso aumentar mais os gastos públicos, né? Aumentando o número de cargos comissionados, aumentando benefícios também para os vereadores? Será que eles precisam? Será que não precisam? Porque, por exemplo, a informação que a gente tem é que o salário hoje dos vereadores gira em torno de R$ 11.200. Além desse valor, os vereadores também têm R$ 28 mil em caixa cada um para poder contratar novos assessores, no limite de 10 assessores. Agora, claro, será que é necessário? Então a gente hoje de manhã foi atrás de algumas informações e a gente mostra para você agora. Quando se fala em aumentar gastos públicos, ninguém gosta, até porque é o povo quem paga a conta. A ideia de aumentar o número de cargos comissionados e gastos com vale alimentação, por exemplo, para os vereadores, já acende o alerta. Isso só gera um inchaço da máquina pública e as políticas públicas elas ficam realmente de lado. Como tem muitas coisas que precisam ser feitas na cidade para melhorias e acaba que não é feita porque precisa ter essa demanda de muito dinheiro para as verbas deles, né? Esses benefícios, sendo que a população rala o dia inteiro, pega ônibus, né? E com a grande maioria com um salário mínimo que não dá para nada, e eles simplesmente nos benefícios e pensando neles e aposentadoria sem pensar nas pessoas que eles estão ali representando. O vereador João Ferreira, o Bericó, divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele critica a proposta de mais cargos comissionados na Câmara. Essa é a nova gestão da Câmara de Vereadores. Os 5 que disseram que vinham para fazer diferente estão fazendo mais dos mesmos, inclusive querendo criar um ticket que vai superar os 26 segundos. Porque eles estão incluindo no texto de lei para ficar ali, ó, sem ninguém saber. Mas aqui a sociedade vai saber sim, porque não concordo, acho uma lástima. Além disso, ainda estão sendo tratados o aumento de verba para a contratação de assessores, a implantação de um plano de saúde para servidores e legisladores e ainda um ticket alimentação para os 23 vereadores. Mas a Câmara se defende. O presidente da Câmara de Vereadores, João Cobalcini, informa em nota que essa matéria, para aumentar o número de cargos comissionados e também aumentar os gastos públicos da Câmara, não está tramitando aqui no plenário e muito menos foi protocolada ainda. Mas ele diz que isso está em estudo sim, porque, segundo o presidente, há uma defasagem no número de cargos comissionados. Antes havia 200, agora existem 88 e a maioria está para se aposentar. Só que a informação do vereador Bericó de que haveria em estudo 40 cargos comissionados, o presidente diz que não é verdade. E sim, no máximo seriam 15 cargos comissionados. O advogado e professor da UFSC, Luiz Magno, diz que a Constituição brasileira garante ao Poder Legislativo a prerrogativa de discutir aumentos de cargos e benefícios, desde que seja feito de forma transparente e que não haja excessos nos valores. Eu não posso criar essa ferramenta para causar distorções. Por exemplo, eu não poderia criar um auxílio alimentação de R$ 5.000, porque se eu criar um auxílio alimentação de R$ 5.000, fica evidente que a preocupação não é fornecer mecanismos para que os servidores, para que os vereadores possam, durante seu horário de expediente, almoçar na região. Então, aí eu estaria diante de uma clara desvirtuamento da finalidade do Instituto do Auxílio Alimentação. Quando a gente pensa em aumento de gastos públicos e, sobretudo, aumento de gastos públicos permanentes, eles têm que estar claramente apresentadas as suas razões, até para que seja possível uma discussão mais abrangente e pública e que seja possível trabalhar com a ideia de transparência. Atenção. Pois é, e ainda no que diz a nota, né, da Assembleia Legislativa, é que todo esse texto, por exemplo, essa discussão, ainda realmente está sendo debatida justamente para saber qual é o impacto financeiro que esses novos valores, né, podem causar nos cofres públicos aqui de Florianópolis. De qualquer forma, nós temos aqui também algumas impressões dos vereadores, principalmente da mesa diretora da Assembleia, aliás, da Assembleia não, da Câmara de Vereadores. Por exemplo, o Renato da Farmácia, que é do PSDB, ele é segundo secretário da mesa e ele mandou uma nota
nota dizendo o seguinte, que ele reforça que os servidores têm direito sim ao vale alimentação, todos os servidores. Tanto aqueles que trabalham ali, os servidores municipais, quanto os próprios vereadores. E que outras câmaras em outras cidades aqui do nosso estado já têm esses benefícios, menos Florianópolis. E ele disse ainda que é fato que a diminuição dos cargos comissionados realmente existe e que isso precisa ser revisto. Já o vereador Claudinei Marques, que é do Republicanos, ele é primeiro vice-presidente da mesa, ele também disse que há necessidade sim de contratar novos servidores para poder eles ajudarem nas 13 comissões, porque segundo ele, estão faltando pessoas para trabalhar nessas comissões que analisam, né, os diversos setores aqui de Florianópolis. E ainda a Manu Vieira, que é do Partido Novo, ela que é segunda vice-presidente da mesa diretora, ela afirma que é contra essa contratação, né, de novos servidores, de novos cargos comissionados e que isso deveria ser feito por concurso público e não contratação direta de cargos comissionados. O fato é que a gente ainda vai aguardar os próximos desdobramentos dessa história, né, Polito? Para a gente saber se realmente esse texto vai ser aprovado e se vai ainda para a votação. Mas a gente vai trazer essas novidades aqui no Balanço Geral. Volto contigo, Polito. Obrigado, Alexandre. É difícil acreditar que a sociedade aprove isso agora. Como é que funciona na nossa casa, né? O exemplo vem de cima. O pai e a mãe dão o exemplo aos filhos, ou ao filho, que conduz a própria vida baseado naquilo que enxerga como correto e, às vezes, com ações que não são tão corretas assim. E acontece a mesma coisa no Brasil, né? A gente vinha de uma administração pública federal em que havia um exemplo. Uma austeridade e diminuição da máquina pública, visível. Uma mudança de governo federal em que há uma inflada dos próprios ministérios e mais penduricalhos aparecendo, é um exemplo sendo dado do maior para o menor. Verdade seja dita, a austeridade fiscal do governo catarinense, ou seja, em nível estadual, parece que não está sendo muito bem vista por quem é parlamentar na Casa Legislativa de Florianópolis. Talvez a pressão popular possa surtir efeito nesse sentido, baseado na denúncia que foi soltada aos leões pelo próprio vereador Bericó. Vamos ver, né? Como é que segue daqui para frente. Fato é o seguinte, a máquina pública só cresce em todas as esferas, cada vez com mais ferramentas. E a liberdade do próprio cidadão só encolhe. Não se engane, a matemática é pura. Em algum momento, os impostos vão bater na sua casa.